A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 4, A Batalha do Labirinto. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 8. Visitamos o rancho de férias do demônio. Finalmente paramos em uma sala cheia de quedas d'água. O piso era um grande fosso, cercado por uma escorregadia passarela de pedra. À volta, nas 4 paredes, a água jorrava de canos imensos e tombava no fosso, e nem mesmo quando dirigi para ali o facho da lanterna, consegui ver o fundo. Briareu desabou contra a parede, recolheu água em uma dezena de mãos e lavou o rosto. Este fosso vai direto para o Tártaro. Eu devia mergulhar e poupar problemas a vocês, murmurou ele. Não fale assim, disse-lhe Annabeth. Você pode voltar para o acampamento conosco. Pode ajudar a nos prepararmos. Sabe mais sobre como lutar contra os titãs do que qualquer outro. Nada tenho para oferecer, disse Briareu. Perdi tudo. O que aconteceu com seus irmãos? Perguntou Tyson. Os outros 2 ainda devem ser altos como montanhas. Podemos levar você até eles. A expressão de Briareu metamorfoseou-se em algo ainda mais triste, seu rosto de luto. Eles não existem mais. Desapareceram aos poucos. As quedas d'água trovejaram. Tyson fitou o fosso e piscou, fazendo as lágrimas rolarem. O que exatamente você quer dizer com desapareceram aos poucos? Perguntei. Pensei que os monstros fossem imortais, como os deuses. Percy, até mesmo a imortalidade tem limites. Às vezes os monstros são esquecidos e perdem o desejo de permanecer imortais, disse Grover com a voz fraca. Olhando para o rosto de Grover, perguntei-me se ele estaria pensando em Pan. Lembrei-me de algo que a Medusa nos dissera uma vez, que suas irmãs, as outras 2 górgonas, haviam morrido, deixando-a sozinha. Depois, no ano passado, Apolo falou algo sobre o velho deus Hélio ter desaparecido e lhe deixado os deveres de deus do sol. Eu nunca pensara muito no assunto, mas naquele momento, olhando para Briareu, percebi como devia ser horrível ser tão velho. Ter milhares e milhares de anos de idade e totalmente sozinho. Preciso ir, disse Briareu. O exército de Cronos vai invadir o acampamento. Precisamos de ajuda, afirmou Tyson. Briareu deixou a cabeça pender. Eu não posso, Ciclope. Você é forte. Não mais. Briareu levantou-se. Ei! Agarrei um de seus braços e o puxei para um lado, onde o rugido da água abafaria nossas palavras. Briareu, nós precisamos de você. Caso não tenha notado, Tyson acredita em você. Ele arriscou a vida por você. Contei-lhe tudo. O plano de invasão de Luke, a entrada para o labirinto no acampamento, a oficina de Dédalo, o caixão de ouro de Cronos. Briareu limitou-se a sacudir a cabeça. Eu não posso, semideus.
Não tenho uma arma de dedo que possa vencer esse jogo. Para provar seu ponto de vista, fez uma centena de revólveres de dedo. Talvez seja por isso que os monstros desaparecem. Talvez não seja uma questão de os mortais acreditarem ou não. Talvez seja porque vocês desistam de si mesmos. Eu disse. Seus olhos castanhos e puros me fitaram. Seu rosto assumiu uma expressão que eu reconhecia. Vergonha. Então, ele se virou e pôs-se a caminhar penosamente pelo corredor até desaparecer nas sombras. Tyson soluçou. Está tudo bem. Hesitante, Grover deu-lhe tapinhas nos ombros. Deve ter reunido toda sua coragem para fazer isso. Tyson espirrou. Não está nada bem, menino bode. Ele era meu herói. Eu queria ajudá-lo a sentir-se melhor, mas não sabia o que dizer. Por fim, Annabeth levantou-se e colocou a mochila nas costas. Venham, meninos. Este fosso está me deixando nervosa. Vamos procurar um lugar melhor para passar a noite. Nós nos acomodamos em um corredor formado por imensos blocos de mármore. Aquilo poderia fazer parte de um túmulo grego, pelos suportes de bronze para tochas presos às paredes. Devia ser uma parte mais antiga do labirinto, e Annabeth concluiu que isso era um bom sinal. Devemos estar perto da oficina de Dédalo. Descansem um pouco, todos. Vamos prosseguir de manhã, disse ela. Como vamos saber que é amanhã? Perguntou Grover. Apenas descansem, insistiu ela. Grover não precisava que lhe dissessem aquilo 2 vezes. Tirou um monte de palha da mochila, comeu um pouco, fez um travesseiro com o restante e começou a roncar imediatamente. Tyson levou mais tempo para adormecer. Ficou remexendo nos pedaços de metal de seu kit de construção, mas o que quer que estivesse fazendo não o satisfazia, pois ele montava e desmontava as peças repetidamente. Lamento ter perdido o escudo, disse a ele. Você se esforçou tanto para consertá-lo. Tyson ergueu a cabeça. Seu olho estava vermelho de tanto chorar. Não se preocupe, irmão. Você me salvou. Não teria sido necessário se Briareu tivesse ajudado. Ele só estava assustado. Tenho certeza de que vai superar, eu disse. Ele não é forte. Não é mais importante, disse Tyson. Deixou escapar um suspiro triste e profundo. Então fechou o olho. Os pedacinhos de metal caíram de suas mãos, ainda desmontados, e Tyson começou a roncar. Tentei dormir também, mas não consegui. A sensação de ser perseguido por uma enorme mulher-dragão com espadas venenosas dificultava a tentativa de relaxar. Peguei meu saco de dormir e o arrastei até onde Annabeth estava sentada de vigília. Sentei-me ao lado dela. Você deveria dormir, disse ela. Não consigo. Você está bem? Claro. Primeiro dia liderando a missão. Foi ótimo. Vamos conseguir. Vamos achar a oficina antes de Luke, eu disse. Ela tirou o cabelo do rosto. Tinha uma mancha de sujeira no queixo, e imaginei como ela devia ter sido quando criança, perambulando pelo país com Talia e Luke. Quando tinha apenas 7 anos, ela o salvara da mansão de um ciclope do mal. Mesmo se parecia assustada, como agora, eu sabia que ela era muito corajosa. Eu só queria que a missão fosse lógica, queixou-se ela. Quer dizer, estamos prosseguindo sem ter a menor ideia de nosso destino. Como se pode andar de Nova York até a Califórnia em um dia? O espaço não é medido da mesma forma no labirinto. Eu sei. É só que... Ela me olhou hesitante. Percy, eu estava enganando a mim mesma. Todo aquele planejamento e aqueles estudos, não tenho a menor pista de aonde estamos indo. Você está se saindo muito bem. Além disso, nós nunca sabemos o que estamos fazendo e sempre dá certo.
Lembra-se da ilha de Circe? Ela riu. Você deu um porquinho da Índia fofinho. E da Aqualândia? Como você conseguiu nos lançar para fora daquele brinquedo? Eu nos lancei de lá? A culpa foi totalmente sua. Vê? Tudo vai dar certo. Ela sorriu. E isso me deixou feliz. Mas o sorriso desapareceu rapidamente. Percy, o que quis dizer quando falou que você conhecia o caminho para sair do labirinto? Eu não sei. Sinceramente, admiti. Você me contaria se soubesse? Claro. Talvez... Talvez o quê? Talvez, se você me contasse a última linha da profecia, isso ajudasse. Aqui não. Não no escuro. Annabeth estremeceu. E quanto à escolha que Jano mencionou? Disse... Pare! Cortou Annabeth. Então respirou fundo, trêmula. Desculpe, Percy. Só estou estressada. Mas eu não... Eu preciso pensar sobre isso. Ficamos sentados em silêncio, ouvindo os estranhos estalos e gemidos no labirinto, o eco de pedras em atrito, enquanto os túneis se transformavam, cresciam e se expandiam. A escuridão me fez pensar nas visões que tivera com Nico de Angelo e de repente me dei conta. Nico está aqui embaixo, em algum lugar. Eu disse. Foi assim que ele desapareceu do acampamento. Ele encontrou o labirinto. Depois achou uma passagem que descia ainda mais... para o mundo inferior. Mas agora ele está de volta ao labirinto. Está vindo atrás de mim. Annabeth ficou em silêncio por um longo tempo. Percy, espero que esteja errado, mas se tiver razão... Ela olhou para o feixe de luz da lanterna, que lançava um círculo pálido na parede de pedra. Tive a sensação de que ela estava pensando em sua profecia. Eu nunca a vira com uma aparência mais cansada. Que tal eu fazer a primeira vigília? Perguntei. Acordo você se algo acontecer. Pareceu que Annabeth ia protestar, mas depois ela simplesmente assentiu, tombou em seu saco de dormir e fechou os olhos. Quando chegou minha vez de dormir, sonhei que estava de volta à prisão do idoso no labirinto. Agora se parecia mais com uma oficina. Havia mesas cobertas com instrumentos de medição. Uma forja queimava, incandescente, a um canto. O garoto que eu vira no último sonho estava alimentando os foles, mas agora era mais alto, já quase da minha idade. Um estranho dispositivo, semelhante a um funil, estava acoplado à chaminé da forja, aprisionando a fumaça e o calor e desviando-os por meio de um cano para o chão, perto de uma grande tampa de bueiro feita de bronze. Era dia. O céu acima era azul, mas as paredes do labirinto lançavam sombras pesadas sobre a oficina. Depois de passar tanto tempo em túneis, eu achava estranho que parte do labirinto pudesse ser aberta para o céu. De certa maneira, aquilo o tornava um lugar ainda mais cruel. O senhor parecia doente. Estava terrivelmente magro, as mãos em carne viva de tanto trabalhar. O cabelo branco cobria-lhe os olhos, e a túnica estava suja de graxa. Estava curvado sobre uma mesa, trabalhando em uma espécie de colcha de retalhos de metal, como uma tira larga de malha metálica. Pegou uma delicada espiral de bronze e a posicionou no lugar. Pronto! Está pronto! Anunciou. Então levantou seu projeto. Era tão bonito que meu coração deu um salto. Asas de metal construídas com milhares de penas de bronze encadeadas. Havia 2 pares. Um deles ainda estava sobre a mesa. Dédalo estendeu a estrutura e as asas expandiram-se até alcançar 7 metros. Parte de mim sabia que elas nunca poderiam voar. Eram pesadas demais e não havia como sair do chão. Mas a perícia da construção era impressionante. As penas de metal captavam a luz e refletiam 30 diferentes tonalidades de dourado.
O garoto deixou os foles e correu para ver. Sorriu, apesar de estar imundo e suado. Pai, você é um gênio! O senhor sorriu. Conte-me uma novidade, Ícaro. Agora se apresse. Vai levar pelo menos 1 hora para aprendê-las. Venha. Você primeiro, disse Ícaro. O senhor protestou, mas o filho insistiu. Você as fez, pai. A honra de usá-las pela primeira vez deve ser sua. O garoto prendeu um arnês de couro no peito do pai, semelhante a um equipamento de alpinismo, com tiras que iam dos ombros até os punhos. Então, começou a prender as asas, usando um cilindro de metal que parecia uma enorme pistola de cola quente. O composto de cera deve resistir por várias horas, afirmou Dédalo nervoso enquanto o filho trabalhava. Mas precisamos deixá-lo endurecer primeiro. E faríamos bem em evitar voar alto ou baixo demais. O mar molharia a cera e o calor do sol a amoleceria, completou o garoto. Sim, pai. Já falamos sobre isso 1.000.000 de vezes. Cuidado nunca é demais. Tenho confiança total em suas invenções, pai. Nunca existiu ninguém tão inteligente quanto você. Os olhos do senhor brilharam. Era óbvio que ele amava o filho mais do que tudo no mundo. Agora vou fixar suas asas e dar às minhas a chance de fixar adequadamente. Venha. O processo era lento. As mãos do idoso atrapalhavam-se com as tiras. Ele tinha dificuldade em manter as asas na posição certa enquanto as selava. Suas próprias asas de metal pareciam pesadas para ele, atrapalhando-o enquanto tentava trabalhar. Lento demais, murmurou o senhor. Sou lento demais. Tenha calma, papai, disse o garoto. Os guardas não devem chegar até... Pum! As portas da oficina estremeceram. Dédalo as bloqueara por dentro com uma braçadeira de madeira, mas ainda assim elas sacudiram nas dobradiças. Depressa! Disse Ícaro. Bum! Bum! Alguma coisa pesada chocava-se contra as portas. A braçadeira resistia, mas uma rachadura surgiu na porta da esquerda. Dédalo trabalhava energicamente. Uma gota de cera quente caiu no ombro de Ícaro. O garoto encolheu-se, mas não gritou. Quando sua asa esquerda estava presa às tiras, Dédalo começou a trabalhar na direita. Precisamos de mais tempo, murmurou Dédalo. Eles chegaram cedo demais. Precisamos de mais tempo para a cera se firmar. Vai dar tudo certo, disse Ícaro, enquanto o pai finalizava a asa direita. Ajude-me com o bueiro. Crash! As portas estilhaçaram-se e a ponta de um ariete de bronze surgiu pela brecha. Machados limparam os destroços e 2 guardas armados entraram no salão, seguidos pelo rei com a coroa de ouro e a barba em forma de lança. Ora, ora, disse o rei com um sorriso cruel. Estão indo a algum lugar? Dédalo e o filho pararam, as asas de metal cintilando nas costas. Estamos indo embora, Minos, disse o idoso. Estava curioso para ver até onde vocês iriam nesse projetinho, antes que eu frustrasse suas esperanças. O rei Minos deu uma risadinha. Devo dizer que estou impressionado. O rei contemplou as asas. Vocês estão parecendo galinhas de metal, concluiu ele. Quem sabe não devemos depená-los e fazer uma canja? Os guardas riram como bobos. Galinhas de metal, canja. Um deles repetiu. Cale a boca, disse o rei. Então voltou-se novamente para Dédalo. Você deixou minha filha escapar, velho. Levou minha mulher à loucura. Matou meu monstro
e me transformou em motivo de piada para todo o Mediterrâneo. Você nunca me escapará. Ícaro pegou a pistola de cera e lançou um jato no rei, que recuou sobressaltado. Os guardas investiram, mas cada um deles recebeu um jato de cera quente no rosto. "O respiradouro!" gritou Ícaro para o pai. "Pegue-os!" vociferou o rei Minos. Juntos, o senhor e o filho tiraram com dificuldade a tampa do bueiro, e uma coluna de ar quente explodiu do chão. O rei observou incrédulo o inventor e o filho serem lançados ao céu com suas asas de bronze impulsionados pelo jato de ar. "Atirem neles!" gritou o rei. Mas os guardas não haviam levado arcos. Um deles atirou a espada em desespero, mas Dédalo e Ícaro já estavam fora de seu alcance. Eles voaram acima do labirinto e do palácio do rei, afastando-se rapidamente da cidade de Nossos e passando mais além pela costa rochosa de Creta. "Estamos livres, pai! Você conseguiu!" Ícaro ria. O garoto abriu as asas em sua envergadura máxima e deixou-se levar, planando pelo vento. "Espere!" chamou Dédalo. "Tome cuidado!" Mas Ícaro já estava sobre o mar aberto, seguindo para o norte, deliciado com sua boa sorte. Subiu ainda mais e espantou uma águia em sua rota de voo. Então, mergulhou na direção do mar como se tivesse nascido para voar, arremetendo no último segundo. Suas sandálias roçaram as ondas. "Pare com isso!" gritou Dédalo, mas o vento carregou sua voz para longe. Seu filho estava embriagado na própria liberdade. O senhor lutava para alcançá-lo, planando desajeitadamente atrás do filho. Estavam a quilômetros de Creta, sob o mar aberto, quando Ícaro olhou para trás e viu a expressão preocupada do pai. Ícaro sorriu. "Não se preocupe, pai. Você é um gênio. Eu confio em sua obra." A primeira pena de metal soltou-se da asa do filho e remoinhou no ar. Em seguida, outra. Ícaro oscilou em pleno voo. De repente, ele viu as penas de bronze se soltando e rodopiando no ar, fugindo dele como um bando de aves assustadas. "Ícaro!" gritou o pai. "Plane! Abra as asas! Fique imóvel o máximo possível!" Mas Ícaro batia as asas, tentando desesperadamente recuperar o controle. A asa esquerda se foi primeiro, ao se soltar das tiras. "Pai!" Ícaro gritou, e então caiu, as asas desfazendo-se até que ele era apenas um garoto de arnês de alpinismo e túnica branca, os braços estendidos em uma tentativa inútil de planar. Acordei com um sobressalto, com a sensação de que estava caindo. O corredor estava escuro. Em meio aos gemidos constantes do labirinto, pensei ouvir o grito angustiado de Dédalo, chamando o filho pelo nome, enquanto Ícaro, sua única alegria, mergulhava em direção ao mar, 100 metros abaixo. Não havia manhã no labirinto, mas assim que todos acordamos e tomamos um fabuloso café da manhã de barras de granola e suco de caixinha, continuamos avançando. Não mencionei o sonho. Algo nele havia me apavorado de verdade, e eu não achava que os outros precisassem saber disso. Os antigos túneis de pedra transformaram-se em barro sustentado por vigas de cedro, como uma mina de ouro ou construção parecida. Annabeth começou a ficar agitada. "Isso não está certo", disse ela. "Ainda deveria ser pedra." Chegamos a uma caverna na qual as estalactites pendiam do teto até quase chegar ao chão. No centro do piso de terra havia um fosso retangular, como um túmulo. Grover estremeceu. "Aqui cheira como o mundo inferior." Então, vi um objeto cintilando na borda do fosso, uma embalagem de papel alumínio. Corri o facho da lanterna pelo buraco
e vi um cheeseburger mordido flutuando em um líquido marrom imundo gaseificado. Nico! Ele evocou os mortos novamente. Eu disse. Fantasmas estiveram aqui. Tyson choramingou. Eu não gosto de fantasmas. Precisamos encontrá-lo, falei. Não sei porquê, mas estar na borda daquele fosso me deu um senso de urgência. Nico estava perto. Eu podia sentir isso. Não podia deixar que ele ficasse perambulando ali embaixo, sozinho, a não ser pelos mortos. Comecei a correr. Percy! Chamou Annabeth. Entrei em um túnel e vi luz à frente. Quando Annabeth, Tyson e Grover me alcançaram, eu olhava a luz do dia que escoava de uma série de barras acima de minha cabeça. Estávamos debaixo de uma grade feita de tubos de aço. Dava para ver árvores e o céu azul. Onde estamos? Perguntei. Então, uma sombra cobriu a grade e uma vaca me olhou lá de cima. Parecia uma vaca normal, exceto por sua estranha cor. Vermelho vivo, como uma cereja. Eu não sabia que vacas podiam ter aquela cor. A vaca mugiu, pôs um casco nas barras e então recuou. É um mata-burro, disse Grover. O quê? Perguntei. Eles colocam as grades no chão, perto dos portões dos ranchos, para que o gado não possa sair. Os animais não conseguem andar sobre elas. Como você sabe disso? Grover bufou indignado. Acredite em mim. Se você tivesse cascos, saberia sobre mata-burros. São irritantes. Voltei-me para Annabeth. Não disse algo sobre um rancho. Precisamos dar uma olhada. Nico pode estar lá em cima. Ela hesitou. Tudo bem, mas como saímos? Tyson resolveu o problema batendo no mata-burro com ambas as mãos. A grade soltou-se e voou para fora do campo de visão. Ouvimos um clang e um mu assustado. Tyson enrubesceu. Desculpe, vaca, pediu ele. Então, nos alçou para fora do túnel. Estávamos sim em um rancho. Colinas ondulantes se estendiam até o horizonte, pontilhadas por carvalhos, cactos e pedras. Uma cerca de arame farpado saía do portão, seguindo em ambas as direções. Vacas cor de cereja vagavam por ali, pastando tufos de grama. Gado vermelho, o gado do sol, disse Annabeth. O quê? Perguntei. São sagrados para Apolo. Vacas sagradas? Exatamente. Mas o que estão fazendo? Esperem. Ouçam, pediu Grover. A princípio, tudo parecia silencioso. Mas então ouvi o latido distante de cães. O som foi ficando mais alto. A vegetação rasteira começou a farfalhar e 2 cães apareceram. Só que não eram 2 cães. Era um cão com 2 cabeças. Parecia um galgo comprido, sinuoso e de pelo todo marrom. Mas seu pescoço bifurcava-se em 2 cabeças, ambas rosnando, prontas para abocanhar. No geral, não muito contentes em nos ver. Cão de Jano malvado! Gritou Tyson. Oh! Disse-lhe Grover, e ergueu a mão em uma saudação. O cão de 2 cabeças mostrou os dentes. Acho que não ficou muito impressionado com o fato de Grover falar sua língua. Então seu dono surgiu do meio do bosque, e percebi que o cão era o menor de nossos problemas. Era um sujeito enorme, com cabelos completamente brancos, chapéu de palha de cowboy e barba branca comprida. Uma espécie de caipira gigante. Ele usava jeans, uma camiseta estampada "Não crie problemas no Texas" e um casaco de brim com as mangas arrancadas, deixando seus músculos desnudos. No bíceps direito havia uma tatuagem com espadas cruzadas. Ele segurava um porrete de madeira do tamanho de uma ogiva nuclear, com aguilhões de 15 centímetros projetando-se da ponta.
Junto outro, disse ele ao cachorro. O cão rosnou para nós mais uma vez, só para deixar claro suas impressões, e voltou até os pés do dono. O homem nos olhou de cima a baixo, mantendo o porrete de prontidão. O que é que temos aqui? Ladrões de gado? Perguntou ele. Viajantes apenas. Estamos em uma busca, disse Annabeth. Os olhos do homem estreitaram-se. Meio sangues, hein? Como é que você sabe... Comecei, mas Annabeth pôs a mão em meu braço. Sou Annabeth, filha de Atena. Este é Percy, filho de Poseidon. Grover, o sátiro. Tyson, o... Ciclope, completou o homem. É, isso eu posso ver. Ele olhou para mim furioso. E eu conheço meio-sangues porque sou um filhinho. Sou Eurytion, o vaqueiro deste rancho. Filho de Ares. Vocês vieram pelo labirinto como o outro, suponho. O outro? Está falando de Nico de Ângelo? Perguntei. Recebemos muitos visitantes do labirinto, disse Eurytion, sombrio. Não são muitos os que saem daqui. Uau! Eu disse. Agora me sinto muito bem-vindo. O vaqueiro olhou para trás, como se alguém estivesse observando. Então baixou a voz. Só vou dizer isso uma vez, semideuses. Voltem para o labirinto agora, antes que seja tarde demais. Não vamos embora, insistiu Annabeth. Não até vermos esse outro semideus. Por favor. Eurytion grunhiu. Então não vai me restar outra escolha, senhorita. Terei de levá-los para ver o patrão. Eu não me sentia como se fôssemos reféns ou situação parecida. Eurytion andava a nosso lado com o porrete atravessado no ombro. Ortro, o cão de duas cabeças, rosnava muito, farejava as pernas de Grover e de vez em quando disparava para o meio dos arbustos para perseguir os animais, mas Eurytion o mantinha mais ou menos sob controle. Descemos um caminho de terra batida que parecia seguir infinitamente. Devia estar fazendo perto de 40 graus, o que era um choque térmico depois de São Francisco. O calor fazia o chão tremeluzir. Insetos zumbiam nas árvores. Não tínhamos ido muito longe e eu já suava feito louco. As moscas apinhavam-se a nosso redor. Volta e meia, víamos um cercado cheio de vacas vermelhas ou animais ainda mais estranhos. A certa altura, passamos por um curral cuja cerca era revestida de amianto. Lá dentro circulava uma manada de cavalos que lançavam fogo pelo nariz. O feno em sua gamela estava pegando fogo. O solo fumegava em torno de suas patas, mas os cavalos pareciam bastante dóceis. Um garanhão grande olhou para mim e relinchou, suas narinas lançando colunas de chama vermelha para o céu. Ponderei se aquilo não lhe causaria dor. Para que eles servem? Perguntei. Eurytion franziu as sobrancelhas. Criamos animais para muitos clientes. Apolo, Diomedes e... outros. Como quem? Sem mais perguntas. Por fim, deixamos o bosque para trás. Empoleirada em uma colina acima de nós, erguia-se uma grande casa de fazenda, toda de pedra branca e madeira, com amplas janelas. Parece um projeto de Frank Lloyd Wright, exclamou Annabeth. Deduzi que estivesse falando de um arquiteto. Para mim, parecia apenas o tipo de lugar onde alguns semideuses poderiam se meter em encrenca séria. Subimos a colina. Não transgridam as regras, advertiu Eurytion quando subíamos os degraus que levavam à varanda da frente. Nada de brigar, nada de puxar armas, e não façam qualquer comentário sobre a aparência do patrão. Por quê? Como é a aparência dele? Perguntei. Antes que Eurytion pudesse responder, uma nova voz anunciou. Bem-vindos ao rancho Triplo G. O homem na varanda tinha uma cabeça normal, o que era um alívio. Seu rosto exibia as marcas do tempo e um bronzeado de anos no sol. Tinha cabelos pretos, lisos e bigode fino,
como os dos vilões de filmes antigos. Sorriu para nós, mas o sorriso não era amistoso. Estava mais para divertido, do tipo, puxa, mais gente para torturar. Não pensei nisso por muito tempo, porém, porque então notei seu corpo ou corpos. Eram 3. Bem, você pensaria que, depois de Jano e Briareu, eu já estivesse acostumado a anatomias esquisitas. Mas esse cara era 3 pessoas em uma só. Seu pescoço era ligado ao tórax central normalmente, mas havia 2 outros tórax, um de cada lado, unidos pelos ombros, separados por poucos centímetros. O braço esquerdo saía do tórax da esquerda, o mesmo acontecendo do lado direito, de modo que ele tinha 2 braços, mas 4 axilas, se isso faz algum sentido. Os tórax se conectavam, formando um enorme tronco, com 2 pernas normais, porém muito robustas, e ele usava a maior calça jeans que já vi. Cada um dos tórax vestia uma camisa de faroeste de cor diferente, verde, amarela, vermelha, como um sinal de trânsito. Eu me perguntei como ele vestia o tórax do meio, já que esse não tinha braços. O vaqueiro Eurition me cutucou. Diga olá para o senhor Gerion. Oi, eu disse. Belo tórax. Rancho. Belo rancho o senhor tem. Antes que o homem de 3 corpos pudesse responder, Nico D'Angelo passou pelas portas de vidro, saindo na varanda. Gerion, eu não vou esperar por... Nico ficou paralisado ao nos ver. Então puxou a espada. A lâmina era exatamente como eu vira em meu sonho, curta, afiada e escura como a meia-noite. Gerion rosnou ao vê-la. Guarde isso, senhor D'Angelo. Não quero meus convidados se matando. Mas esse é... Percy Jackson, completou Gerion. Annabeth Chase e 2 de seus amigos monstros. Sim, eu sei. Amigos monstros? Repetiu Grover, indignado. Aquele homem está usando 3 camisas, disse Tyson, como se tivesse acabado de se dar conta disso. Eles deixaram minha irmã morrer. Estão aqui para me matar. A voz de Nico tremia de fúria. Nico, não estamos aqui para matar você. Ergui as mãos. O que aconteceu com Bianca foi... Não pronuncie o nome dela. Você não é digno nem sequer de falar dela. Espere um pouco. Annabeth apontou para Gerion. Como você sabe nossos nomes? O homem de 3 corpos piscou. Eu faço questão de me manter informado, querida. Todo o mundo aparece aqui no rancho de tempos em tempos. Todo o mundo precisa de algum favor do velho Gerion. Agora, senhor D'Angelo, guarde essa espada feia antes que eu faça Eurition tomá-la de você. Eurition suspirou, mas ergueu o porrete cheio de aguilhões. A seus pés, Ortro rosnou. Nico hesitou. Parecia mais magro e mais pálido que nas mensagens de Iris. Perguntei-me se ele teria comido na última semana. Suas roupas pretas estavam empoeiradas da viagem no labirinto e seus olhos escuros cheios de ódio. Era jovem demais para ter tanta raiva. Eu ainda me lembrava dele como o garotinho alegre que brincava com as figurinhas de mitomagia. Relutante, ele embainhou a espada. Se chegar perto de mim, Percy, vou convocar ajuda. E você não vai querer conhecer meus ajudantes, garanto. Eu acredito, eu lhe disse. Gerion deu tapinhas no ombro de Nico. Pronto, todos bem comportados. Agora venham, quero lhes mostrar o rancho. Gerion tinha uma espécie de bonde, como um daqueles trenzinhos para crianças que se vêem nos parques. Era pintado de preto e branco como o couro de uma vaca malhada. O vagão do condutor tinha um par de longos chifres presos ao teto, e a buzina
Soava como uma daquelas sinetas que se prendem no pescoço das vacas. Concluí que talvez fosse assim que ele torturasse as pessoas, fazendo-as morrer de constrangimento ao circular por ali no mu móvel. Nico sentou-se na parte de trás, provavelmente para ficar de olho em nós. Eurition arrastou-se até o lado dele com seu porrete de aguilhões e puxou o chapéu de vaqueiro sobre os olhos como se fosse tirar um cochilo. Ortro saltou no assento da frente, ao lado de Gerion, e começou a latir, contente, numa harmonia de duas vozes. Annabeth, Tyson, Grover e eu nos sentamos nos 2 vagões do meio. Temos uma imensa operação. Gerion gabou-se enquanto o mu móvel avançava. Cavalos e gado bovino na maioria, mas variedades exóticas de todos os tipos também. Chegamos a uma colina e Annabeth arquejou. E Palectrions! Pensei que estivessem extintos. No pé da colina havia um pasto cercado com uma dúzia dos animais mais estranhos que eu já vira. Cada um deles tinha a metade da frente de um cavalo e a metade posterior de um galo. Suas patas traseiras eram imensos pés de galinha amarelos. Tinham rabos de penas e asas vermelhas. Enquanto eu observava, 2 deles começaram a brigar por causa de uma pilha de sementes. Erguiam-se nas patas traseiras, relinchavam e batiam as asas diante do outro, até que o menor deles se afastou a galope, as pernas traseiras fazendo-o parecer saltitar levemente. Galos pôneis! Disse Tyson, perplexo. Eles põem ovos? Uma vez por ano. Gerion riu no espelho retrovisor. Muito procurados para omeletes. Isso é horrível. Deve ser uma espécie em extinção, exclamou Annabeth. Gerion fez um gesto com as mãos. Ouro é ouro, querida. E você não provou as omeletes. Isso não está certo, murmurou Grover, mas Gerion continuou narrando o passeio. Agora aqui, apontou ele, temos nossos cavalos que põem fogo pelo nariz, que vocês já devem ter visto no caminho para a casa. São criados para a guerra, naturalmente. Que guerra? Perguntei. Gerion sorriu matreiro. Ah, aqui aparecer. E mais além, obviamente, estão nossas vacas vermelhas premiadas. De fato, centenas de vacas e bois cor de cereja pastavam na encosta de uma colina. São tantas, disse Grover. Sim, bem, Apolo é ocupado demais para cuidar delas, então ele terceiriza. Nós as criamos em grande quantidade por causa da demanda, explicou Gerion. Para quê? Perguntei. Gerion ergueu uma sobrancelha. Carne, é claro. Os exércitos precisam comer. Você mata as vacas sagradas do Deus Sol para fazer hambúrguer? Perguntou Grover. Isso vai contra as leis antigas. Ah, não se exalte tanto, sátiro. São só animais. Só animais? Sim, e se Apolo se importasse, tenho certeza de que ele nos diria. Se ele soubesse, murmurei. Nico inclinou-se para a frente. Não estou nem um pouco interessado nisso, Gerion. Tínhamos negócios para discutir, e isso não fazia parte deles. Tudo a seu tempo, senhor D'Angelo. Olhem, deste lado aqui, algumas de minhas caças exóticas. O campo seguinte era cercado por arame farpado. A área estava apinhada de escorpiões gigantes. Rancho Triplo G, eu disse, com a súbita lembrança. Sua marca estava nos caixotes no acampamento. Quintus comprou os escorpiões de você. Quintus, refletiu Gerion. Esgrimista musculoso, de cabelos grisalhos curtos? É. Nunca ouvi falar dele, disse Gerion. Agora, ali estão meus estábulos premiados. Vocês precisam vê-los.
Eu não precisava vê-los, porque a 300 metros deles comecei a sentir o cheiro. Próximo às margens de um rio verde, havia um curral de cavalos do tamanho de um campo de futebol. Estábulos alinhavam-se de ambos os lados. Uma centena de cavalos, aproximadamente, perambulavam em meio à imundície. E quando digo imundície, quero dizer cocô de cavalo. Era a cena mais asquerosa que eu já vira, como se uma tempestade de cocô tivesse caído e coberto o lugar com 1 metro daquilo da noite para o dia. Os cavalos estavam nojentos por andarem no meio daquilo, e os estábulos eram igualmente repulsivos. O lugar fedia de forma inacreditável, muito pior do que os barcos de lixo no Rio East de Nova York. Até Nico sentiu náuseas. O que é isso? Meus estábulos? Disse Gerion. Bem, na verdade pertencem a Egeu, mas cuidamos deles por uma pequena remuneração mensal. Não são adoráveis? São nojentos, exclamou Annabeth. Muito cocô, observou Tyson. Como podem manter animais assim? Gritou Grover. Vocês estão me dando nos nervos, disse Gerion. Esses são cavalos carnívoros, não estão vendo? Eles gostam de viver nessas condições. Além disso, você é pão duro demais para mandar limpá-los, murmurou Eurytion debaixo do chapéu. Calado, disse Gerion asperamente. Está certo. Talvez a limpeza dos estábulos seja um desafio considerável. Talvez eles me deixem enjoado, sim, quando o vento sopra na direção errada. Mas e daí? Mesmo assim, meus clientes me pagam bem. Quais clientes? Perguntei. Ah, você se surpreenderia com o número de pessoas que paga por um cavalo carnívoro. São ótimos trituradores de lixo, maravilhosos para aterrorizar os inimigos, excelentes em festas de aniversário. Nós os alugamos o tempo todo. Você é um monstro, concluiu Annabeth. Gerion parou o móvel e virou-se para olhá-la. O que foi que me denunciou? Foram os 3 corpos? Você precisa libertar esses animais. Isso não é certo, disse Grover. E os clientes dos quais você tanto fala? Um deles é Cronos, não é? Está fornecendo ao exército dele cavalos, comida e o que precisarem, disse Annabeth. Gerion deu de ombros, o que era muito estranho com seus 3 pares de ombros. Parecia que ele, sozinho, estava fazendo uma ola. Trabalho para qualquer um que tenha ouro, minha jovem. Sou um homem de negócios e vendo tudo o que tenho aqui para oferecer. Ele saltou do móvel e caminhou na direção dos estábulos, como se estivesse desfrutando do ar puro. Aquela seria uma bela vista, com o rio, as árvores e tudo, não fosse o brejo de estrume de cavalo. Nico desceu do último vagão e avançou até Gerion. O vaqueiro Eurytion não estava tão sonolento quanto parecia. Ergueu o porrete e foi atrás de Nico. Vim aqui tratar de negócios, Gerion, disse Nico. E você ainda não me respondeu. Gerion examinava um cacto. Seu braço esquerdo estendeu-se e coçou o tórax do meio. Sim, faremos o acordo. Está certo. Meu fantasma me disse que você poderia ajudar, que poderia nos guiar até a alma de que precisamos. Espere um pouco, intervim. Pensei que eu fosse a alma que você quisesse. Nico olhou para mim como se eu fosse louco. Você? Por que eu iria querer você? A alma de Bianca vale 1000 vezes a sua. Bem, você pode me ajudar, Gerion, ou não? Ah, imagino que possa, disse o rancheiro. Por falar nisso, seu amigo fantasma, onde ele está?
Nico parecia inquieto. Ele não pode tomar forma em plena luz do dia. É difícil para ele, mas está por aí. Tenho certeza disso. Gerion sorriu. Minos gosta de desaparecer quando a situação fica difícil. Minos? Lembrei-me do homem que vira em meus sonhos, com a coroa de ouro, a barba pontuda e os olhos cruéis. Você está falando do rei perverso? É esse o fantasma que vem aconselhando você? Isso não é da sua conta, Percy. Nico virou-se para Gerion. E o que você quer dizer com quando a situação fica difícil? O homem de corpo triplo suspirou. Bem, veja você, Nico. Posso chamá-lo de Nico? Não. Veja, Nico. Luke está oferecendo muito dinheiro por meios-sangues, principalmente os poderosos, e tenho certeza de que, quando souber seu segredinho, quem você é de verdade, ele vai pagar muito, muito bem. Nico puxou a espada, mas Eurytion a arrancou da mão dele. Antes que eu pudesse me levantar, Ortro saltou sobre o meu peito e rosnou, seus focinhos a centímetros de meu rosto. Eu ficaria no bonde, todos vocês, advertiu Gerion. Ou Ortro vai rasgar a garganta do Sr. Jackson. Agora, Eurytion, por gentileza, prenda Nico. O vaqueiro cuspiu na grama. Preciso fazer isso? Sim, seu tolo. Eurytion parecia aborrecido, mas envolveu Nico com um braço imenso e o levantou como faz um lutador. Pegue a espada também, disse Gerion com aversão. Não há nada que eu odeie mais do que ferro estígio. Eurytion apanhou a espada, tomando cuidado para não tocar na lâmina. Bem, disse Gerion alegremente, já demos o passeio. Vamos voltar a casa, almoçar e mandar uma mensagem de íris para nossos amigos no exército dos titãs. Seu demônio! Gritou Annabeth. Não se preocupe, minha querida. Gerion sorriu para ela. Assim que eu tiver entregado o Senhor D'Angelo, você e seu grupo poderão partir. Eu não interfiro em missões. Além disso, fui muito bem pago para lhes assegurar uma passagem segura, o que lamentavelmente não inclui o Senhor D'Angelo. Pago por quem? Perguntou Annabeth. O que você quer dizer? Não se preocupe, querida. Vamos, está bem? Espere, eu disse, e Ortro rosnou. Mantive-me perfeitamente imóvel para que ele não rasgasse minha garganta. Gerion, você disse que é um homem de negócios. Faça um acordo comigo. Gerion estreitou os olhos. Que tipo de acordo? Você tem ouro? Tenho algo melhor. Uma troca. Mas, Sr. Jackson, o senhor nada tem. Podia fazê-lo limpar os estábulos, sugeriu Eurytion inocentemente. Eu faço isso, eu disse. Se eu falhar, você fica com todos nós. Entregue-nos todos a Luke em troca de ouro. Supondo que os cavalos não o comam, observou Gerion. De uma forma ou de outra, você fica com meus amigos, eu disse. Mas, se eu conseguir, você tem de nos deixar partir. Inclusive Nico. Não! Gritou Nico. Não me faça nenhum favor, Percy. Eu não quero sua ajuda. Gerion deu uma risadinha. Percy Jackson, aqueles estábulos não são limpos há milhares de anos. Embora seja verdade que eu talvez possa vender mais espaço neles se todo aquele estrume for tirado de lá. Então, o que você tem a perder? O rancheiro hesitou.
Muito bem, aceito sua oferta, mas você precisa ter tudo limpo ao pôr do sol. Se fracassar, seus amigos serão vendidos e eu ficarei rico. Feito. Ele assentiu. Vou levar seus amigos comigo de volta à casa. Esperaremos você lá. Eurytion lançou-me um olhar engraçado. Poderia ser de simpatia. Ele assoviou e o cachorro saiu de cima de mim, pulando para o colo de Annabeth, que deu um grito. Eu sabia que Tyson e Grover nada tentariam enquanto Annabeth fosse refém. Desci do vagão e nossos olhos encontraram-se. Espero que saiba o que está fazendo, disse ela baixinho. Eu também espero. Gerion acomodou-se atrás do volante. Eurytion rebocou Nico para o último assento. Pôr do sol, lembrou-me Gerion. Não mais do que isso. Ele riu de mim mais uma vez, tocou a buzina de sino e o mu móvel afastou-se, ribombando pela trilha. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.